me chamo John, eu tenho 30 anos, atuo no mercado financeiro há 12 anos, sou formado em Wealth Advisor. É uma certificação do segmento de Wealth, do segmento Private do mercado financeiro, né? De certa forma mais voltado para estruturas de Wealth Planning. Eu estou aqui a convite, então, da K, né, da Elevas, para falar um pouquinho sobre o que eu penso sobre desenvolvimento humano. A minha jornada não só como empresário, mas até no mercado de trabalho no geral, sempre foi comercial. Então eu diria que o desenvolvimento humano, até a questão de a gente se conhecer especificamente, foi algo que me ajudou, não só me ajudou a chegar onde eu estou, mas eu acho que é um ponto muito importante para a gente desenvolver em todas as áreas, assim. Porque conforme eu fui galgando outras situações dentro do mercado financeiro, e aí eu passei por seguro de vida, previdência, consultoria financeira, planejamento financeiro, trabalhei como private banker, trabalhei, enfim, em vários segmentos, assim, eu tive várias responsabilidades diferentes. E conforme eu fui me desenvolvendo, eu fui me conhecendo, eu fui aprimorando, inclusive, a minha comunicação, entendendo a comunicação efetiva, por exemplo, né? A gente fala bastante de comunicação, a gente fala muito de desenvolvimento humano e às vezes a gente não sabe o significado disso. Quando eu entendi, por exemplo, que a comunicação efetiva, ela não é aquela que tem talvez a melhor narrativa, mas é aquela com que faz que a pessoa do outro lado entenda aquilo que eu realmente estou expressando, e tudo isso se dá através do desenvolvimento humano. Então, é autoconhecimento, é ter resiliência, eu pensar como o outro lado realmente vai receber aquilo que eu estou querendo expressar. O desenvolvimento humano eu vejo como, apesar de a gente estar indo para a era da tecnologia, eu vejo que o desenvolvimento humano é algo que nunca vai deixar de existir ou até mesmo de evoluir, porque tem certas coisas que nunca vão deixar de ser importantes, porque não são substituíveis. De novo, apesar de existir muita tecnologia, ainda assim sempre tem pessoas atrás disso, dessa tecnologia, para fazer programação, para fazer estratégia, para mapear situações. Então, o desenvolvimento humano, de novo, é algo que faz com que a gente, até como empresário, pense na nossa squad como uma unidade e a gente pense nessa unidade como a gente faz para reter essas pessoas e não só reter pessoas, mas reter pessoas qualificadas, porque é disso que a gente precisa. E aí quando a gente fala de reter, quando a gente fala de mapear essas situações, coleta de dados, tudo isso, de novo, faz parte do desenvolvimento humano. Que às vezes até algumas características desse estudo, desse aprimoramento, já está meio que no DNA do empreendedor, de algumas pessoas, e a gente só não sabe o nome disso. Ou até muitas vezes como aprimorar essa ferramenta. E aí, trazendo esse tema, por exemplo, para a minha história, foi algo que eu demorei um pouco para começar a estudar, tendo consciência do desenvolvimento humano, mas como eu sempre fui comercial, então eu sempre tive esse viés aí de leitura corporal, né, comportamental, sempre fui uma pessoa que me dediquei, por exemplo, a entender a outra pessoa, entender como eu poderia fazer aquilo, x, y, z situação. Então, toda essa questão, de novo, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, eu vejo como algo fundamental, não só para os empresários, não só para o colaborador, não só para o parceiro, mas o desenvolvimento humano, ele cria uma comunicação, ele cria um laço realmente entre todas as pessoas, independente da esfera que você esteja ou da sua responsabilidade. E aí, trazendo isso de novo para o meu background, para minhas experiências, eu comecei muito cedo no mercado de trabalho, assim, e sempre comecei no mercado financeiro. Especificamente é uma área muito competitiva, né? Eu comecei com seguro de vida e previdência privada na Sul América Seguros. É uma empresa centenária
E com isso, a gente tinha uma competitividade muito grande lá dentro, né? E, de novo, as pessoas que tinham essa flexibilidade comercial e esse conhecimento sobre si próprio acabava que explorava melhores resultados, porque, de novo, o desenvolvimento humano está atrelado a, por exemplo, eu saber as minhas melhores skills, mas eu saber sobre, muitas vezes, a soft skill do Beltrano, do meu companheiro. E aí eu saber somar essas duas habilidades diferentes em prol daquele resultado maior. Então, de novo, é uma coisa que sempre teve, de certa forma, muito presente em tudo que eu fiz, mesmo que inconsciente. E aí, enfim, né? Depois disso, fui atuando em outras áreas do mercado financeiro, né? E sempre tive algum contato e outro até os meus 25 anos, tá? Nos meus 25 anos eu tive uma experiência muito forte para mim, aonde eu assumi eu comprei uma participação de uma empresa onde eu trabalhava como consultor, depois eu fui gestor, e aí eu comprei uma parte da empresa. E eu era o mais jovem lá. Então, o que aconteceu muito? Os meus dois sócios, né, eles já tinham empresa há 10 anos, mais velho, e eu era o gurizão mais novo, isso há, poxa, 5 anos atrás, então eu tinha 25, e eu era respeitado por ser o dono, mas não tão respeitado porque eu não tinha tanto resultado assim, né? E a nossa equipe era formada por empresários, advogados, ex-bancários e tudo mais, nossa equipe comercial, então pessoas mais velhas e com muito mais resultado. E aí foi onde eu iniciei uma formação de desenvolvimento humano e foi muito engraçado porque quando a gente começou esse processo de desenvolvimento, o meu objetivo era me tornar, era ganhar, de certa forma, o respeito através do meu trabalho. E foi muito maluco essa experiência para mim, porque quando a gente começou o trabalho, a gente começou por pautas pessoais. Então, tive que tratar traumas e um monte de coisa muito diferente daquilo que era o que eu tinha, o que eu estava buscando resolver. Mas na medida com que a gente foi realmente tirando essas pendências e resolvendo essas situações, eu fui entendendo mais os meus limites, eu fui respeitando mais o limite das outras pessoas, entendendo que essas personalidades diferentes, na verdade, ela faz muito sentido para cada situação que a gente vai fazer. E é justamente isso. Isso é o que soma, isso é o que faz a gente ter muitas vezes um braço direito, né? O fulano, o Beltrano, o nosso sócio, enfim, o nosso colaborador, ele não pensar exatamente como a gente. E é isso que faz com que as coisas se desenvolvam. Então foi um processo, foi um ano que eu fiz esse trabalho e para mim foi muito bom mesmo, assim, em todos os aspectos, né, pessoal, profissional, e tive êxito, né, no final de um ano, realmente os resultados por si só, eles falaram mais alto, mas o mais engraçado foi que a partir do momento que tu começa a fazer esses processos de desenvolvimento pessoal com acompanhamento de profissionais, enfim, você começa a virar algumas chaves com coisas que, por exemplo, eu me importava muito, que era, por exemplo, sempre bater meta e resultado muito financeiro. A partir do momento que eu começo a colocar valor, que eu começo a colocar outras necessidades, até inclusive dos meus clientes na frente de algum apenas resultado financeiro, automaticamente esse fluxo de fechamento, esse fluxo de recomendação, esse fluxo de interesse dos clientes para a recomendação daquilo que eu fazia acontecia naturalmente e com uma frequência muito maior. Então foi muito engraçado que conforme eu fui me conhecendo, me tornando mais resiliente e realmente me importando em resolver o problema do nosso cliente, automaticamente as coisas foram acontecendo e esse resultado, que era o que eu estava buscando incessantemente, ele aconteceu quando eu desfoquei dele. Quando eu parei de olhar só para o resultado de novo, comecei a focar no meu desenvolvimento e me conhecer, entender os meus limites, entender a forma que eu me expresso, entender sobre o meu perfil, entender um pouco sobre o meu arquétipo, e eu desenvolver essas características em mim, eu inclusive fiquei meio que me encontrei, né? E isso é legal porque quando a gente não se conhece,
a gente acaba adotando características muitas vezes do fulano e do beltrano que não é a nossa essência. Então, quando a gente se conhece de verdade, a gente entende, de novo, o nosso arquétipo, o nosso perfil e todas essas situações, a gente sabe, inclusive, naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente não é tão bom. E aí é onde a gente consegue trazer pessoas que somem, de novo, para a Squad em prol de algo maior. Então, de novo, o desenvolvimento humano eu vejo como algo que tende a favorecer qualquer tipo, não só de projeto, mas até mesmo para a vida pessoal. Porque em casa é a mesma coisa, né? Todo mundo que é casado, por exemplo, a gente lida com perfis diferentes. E o desenvolvimento humano tende a facilitar, inclusive, isso. Você tem que deixar de ser um pouco você para absorver um pouco da outra pessoa. E aí é autoconhecimento, aí é maturidade, aí é tempo de mesa, aí é conversa. Então, de novo, o desenvolvimento humano ele tende a favorecer, ele tende a facilitar todos esses movimentos. Não que vai ser fácil, mas com certeza ajudaria. Com certeza ajuda. E aí falando um pouquinho mais da minha trajetória então, conectando com o desenvolvimento humano, eu fui mudando dentro de várias áreas, né, dentro do segmento financeiro, até onde há 3 anos atrás, 2021, a gente montou o nosso modelo de negócio. E ele foi baseado, né, ele foi criado com base num modelo internacional, onde a gente fala que é uma estrutura de wealth planning. O wealth planning em si ele é um departamento de sucessão, mas a gente reinventou ele no Brasil, criando um ecossistema de full service. Então, o que isso significa? Isso significa que os nossos clientes ele têm absolutamente tudo que ele precisa em um ambiente só. Isso tende a tirar o conflito de interesse e realmente colocar as necessidades dele no centro. Então, ou seja, nada mais é do que uma resiliência pura. E aí, de novo, isso está com certeza muito conectado ao desenvolvimento humano. Por quê? Porque quando a gente fala de bandeiras, pelo menos no mercado financeiro, a bandeira por si só, ela costuma ter um preço, né? Ter uma taxa maior, enfim, isso muitas vezes não é algo que beneficia o cliente. Mas o que acontece? De novo, principalmente num mercado que é muito intangível, a narrativa do mercado financeiro como um todo é sempre ajudar as pessoas, na essência, a construírem aquilo que é o seu sonho, chegar lá, é uma ponte. Na prática, algumas instituições não fazem exatamente isso. E, de novo, quando você tem essa essência do desenvolvimento humano, todo o seu protocolo, inclusive de onboarding, de integração das pessoas, elas estão mais voltadas à cultura, a valores e a forma que você vai conduzir o relacionamento com o seu cliente do que propriamente meta. Então você vê muito isso no dia a dia de big players, né? Para não falar nome assim, você acaba vendo um comportamento muito voltado para produtos. E aí quando você encontra uma empresa que ela foca muito mais na pessoa, por exemplo, o nosso modelo de negócio, fica mais fácil falar daquilo que eu vivo. A gente é remunerado de acordo com o crescimento do nosso cliente. Então, ou seja, quando a gente fala de crescimento, eu estou falando de evolução realmente do músculo, do patrimônio. Então, ou seja, quem é que não quer ter um patrimônio maior? Todo mundo quer. Mas mais importante do que só ganhar dinheiro é fazer uma gestão de risco para isso. Então, ou seja, de novo, eu preciso ser muito resiliente e muitas vezes pensar em situações que o cliente nem cogita que isso possa acontecer. E com certeza, de novo, essa resiliência, ela partiu muito do desenvolvimento humano, porque é onde você começa a pensar no outro como se fosse você. Então, com base em, enfim, em tudo isso que eu falei, né, de maneira até inclusive resumida, porque se deixar a gente fica o dia todo e se estende, porque história é uma coisa que quanto mais a gente fala, mais a gente vai lembrando, enfim, e compartilhar é sempre bom, né? Porque é fazer um overview das situações que a gente já passou e até de maneira modesta se orgulhar. Mas se eu posso deixar algo assim, uma mensagem que
que para mim faz muito sentido. Desde muito cedo eu li um livro que é do Art Williams e tinha uma frase que eu lembro até hoje e acho que para mim é a frase que faz mais sentido, assim, até pela minha história, família simples e tudo mais, que dizia assim: tudo que você pode fazer é tudo que você pode fazer e tudo que você pode fazer é o suficiente. Então, quando eu olho para o tema desenvolvimento humano e quando eu olho para essa frase, eu penso que a partir do momento que a gente começa a parar de procrastinar em relação a olhar para o nosso time, olhar para a nossa empresa, olhar para os nossos processos, porque tudo envolve pessoas. E se a gente quer crescer, a gente precisa de cada vez mais pessoas, e para a gente ter cada vez mais pessoas, a gente não precisa só de processo ou produto. A gente precisa saber como reter bons talentos. A gente precisa saber como implementar um plano de carreira para as pessoas que estão acima da média. E para isso é fundamental, na minha visão, a gente estudar cada vez mais, de novo, o comportamento das pessoas. E esse desenvolvimento, ele muda de geração para geração. A gente está lidando cada vez mais com pessoas mais jovens, fazendo XYZ coisa. A gente lida, de novo, com perfis cada vez mais diferentes. Então, assim como no mercado financeiro, eu preciso sempre me atualizar porque o ciclo econômico muda, é muito importante a gente também entender como é que funciona o comportamento das pessoas e como isso pode favorecer o meu negócio e, inclusive, respeitar o tempo de cada um. Então, quando a gente tem um processo de recrutamento, um processo de pessoas, de desenvolvimento humano dentro do nosso business, as pessoas por si só, quando elas evoluem contigo, pode até ser que elas não fiquem com você a vida toda, mas com certeza você se torna uma pessoa ou uma empresa que impactou e que virou a chave na vida dessa pessoa. E isso eu sempre falo assim, bastante no escritório, que é normal, né? Pessoas vêm e vão, mas a história sempre fica. A forma que você impacta uma pessoa ou várias pessoas sempre fica. Então, e aí a gente acaba sofrendo por várias coisas, né? Vão acontecendo situações e situações no longo dos negócios que a gente faz, ao longo das pessoas que a gente conhece, mas eu sempre falo que é muito importante a gente agir com integridade, com ética, com honestidade. Por quê? Porque, de novo, a forma que a gente impacta as pessoas tem total relação com o desenvolvimento que a gente tem. E a gente fazer as coisas do jeito certo, isso com certeza apresenta para a pessoa do outro lado um desenvolvimento, uma maturidade que infelizmente não é algo que a maioria das pessoas tem, né? Às vezes fazer o certo vai fazer com que você perca dinheiro, às vezes fazer o certo pode ser que você perca um pouco de tempo, mas fazer o certo, de novo, em prol das pessoas, ajudar a sua equipe com certeza a se conhecer, é algo que tende a favorecer você, é algo que tende a favorecer a pessoa que está com você também. E de novo, a forma que você impacta as pessoas, para mim, sempre foi algo muito importante, né? Eu acho que tudo que eu gosto, tudo que eu faço, eu realmente costumo querer impactar a vida das pessoas. Isso estou falando desde os nossos colaboradores, os nossos parceiros, os nossos clientes, e tudo isso com certeza é uma bagagem que eu aprendi dentro do meu processo de desenvolvimento humano. E aí é uma série de ferramentas, né, que você aprende e que você vai lapidando isso ao seu perfil. E com isso, de novo, você vai aprimorando os processos, sempre em prol das pessoas. E quanto mais você desenvolver a sua equipe, mais você tende a se favorecer, mais você tende a ganhar com isso, né? E de novo, obviamente, mesmo assim, se a pessoa não ficar, ainda assim vai ser uma pessoa que quando sair, ela vai sempre lembrar de você com bons olhos. Eu acho que isso é uma coisa que não tem preço, né? Você impactar uma pessoa
de uma maneira impagável. Ela vai sempre lembrar de você e passar essa mensagem para frente, assim como eu compartilhei hoje aqui, uma experiência que eu tive com 25 anos e que mudou a minha vida, né? Eu tive resultados financeiros a partir desse nível de conhecimento, coisa que eu demorava para fazer em termos de resultado financeiro em 3 anos, hoje eu, com certeza, dentro do meu segmento, eu consigo fazer em 6 meses. Porque eu me conheço, conheço meu sócio, conheço meu time e eu sei conectar as peças em cada lugar. Porque eu sei a limitação de cada um, eu sei o que cada um é bom e com isso todo mundo faz, com certeza, a engrenagem acontecer. Então, sem ser tão prolixo, acho que o meu conselho é o desenvolvimento humano ele precisa começar na gente, depois nos nossos sócios, depois na nossa casa, e aí com isso a gente vai refletindo, expelindo cada vez mais para as pessoas que estão ao nosso redor até chegar lá nos processos e produtos do nosso negócio. E vira um hábito, com certeza, vira um hábito. E tende a humanizar cada vez mais qualquer modelo de negócio, sendo ele intangível como o meu, ou extremamente mais tangível como de qualquer outra pessoa que está vendo aqui esse vídeo.